fazer o quê, né? Eu lembro que no curso normal a gente conversava sobre isso, né? Eu tenho até uma aluna do terceiro período, esse é o B, né? Do terceiro período A, que estudou comigo no curso normal, mas depois ela parou de estudar, foi ter filho e tudo mais, né? E retornou. Aí hoje ela é minha aluna. A gente lembra muito disso, de alunos do curso normal que na época estavam no curso normal, mas não queriam ser professoras, nem nada relacionado, né? Então, assim, não dá para entender. Meus amores, deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, nós estávamos falando... O que eu fiz aqui? Espera aí, gente. Espera aí um pouquinho, tá? Nós estávamos falando, retomando aqui o conteúdo de hoje, né? Porque, na verdade, eu não sei se a gente vai conseguir desenvolver. Eu me empolguei todinha, mandei preparar a folha, mas eu acho que essa folha aí não vai ser hoje, não. Vamos ver. A gente está debatendo aqui, discutindo, né, as chaves do conhecimento que, segundo a Jo Boller, né, a pesquisadora da educação matemática, ela apresenta como essenciais para a gente desenvolver, né, o raciocínio matemático, desenvolver as nossas etapas de aprendizagem na disciplina. Então, agora há pouco nós conversamos, né, sobre o crescimento do cérebro e vimos a história do menino Nicolas, né, que foi desacreditado pela escola, que as pessoas não depositaram confiança nele. E depois, o que acabou acontecendo? A mãe não sossegou, a mãe não aceitou aquilo para a vida do filho e foi à luta. Aí, a partir da fala, tem até alguém aí que pediu para falar, não lembro quem, mas eu vou deixar falar. A partir da fala, da ação dessa mãe, foi que eu disse. Essa mãe não se conformou e tinha o mínimo de conhecimento, então foi à luta. Mas quantas mães, às vezes, desconhecem que podem ir à luta, que podem investigar, que podem buscar outros caminhos e aceitam aquilo como única e absoluta verdade, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, sim, a gente precisa refletir. E quem é que estava querendo falar antes do intervalo? Era Ana. Eu, professora. Oi, Ana, fala aí com a gente. Oi. Eu ia perguntar se... Tá me escutando? Estão escutando? Então, né? Se isso se aplica, essa ideia, o pensamento dela, com a descalculia da criança, quando a criança é diagnosticada com descalculia. Se isso, essa coisa de não desistir e continuar trabalhando, pode ser uma reversível, né? Então, o que acontece? Pode ser reversível, sim, mas a descalculia já tem a ver com patologias, né? A gente descobre a partir de diagnósticos que a criança tem descalculia. Uhum. Da mesma forma que tem outras especificidades, como por exemplo, criança que tem desortografia e tudo mais. As chaves podem contribuir, sim, com o não comodismo diante do resultado, entendeu? Claro, a gente vai aprendendo e vai aplicando esses conceitos em cada contexto que a gente está inserido como educador. Se você trabalha com um aluno com descalculia, a gente lembra, assim, que não é o fato dele ter descalculia que ele não vai poder avançar. Claro, ele não vai avançar como um aluno que não tem a descalculia, né, Ana Moreira? Assim, vê se você me entende. Se a Adriana tem descalculia e a Ana não tem, e eu vou partindo, né, do princípio de que existe o crescimento do cérebro, que tanto a Ana como a Adriana podem melhorar, podem progredir, podem sim. O que a gente tem que entender é que quem tem descalculia tem mais algumas considerações, né? Então, assim, a gente tem que considerar mais alguns pontos sobre esse aluno, mas a gente pode aplicar sim. Por que a gente considera mais alguns pontos? Porque existem algumas... eu não gosto de limitação, não, mas existe ali mais alguns obstáculos, né? Mas pode falar. Não, eu já entendi, professora. Eu só queria saber se esse texto que a senhora está passando se aplica também para esse tipo de diagnóstico. Sim, se aplica. O que a gente não pode é achar que ele vai resolver. Não, porque existem metodologias e estratégias específicas para a gente lidar com o aluno que tem descalculia.
Tá, amor? Adriana, Oi? eu li, passei até tudo para o caderno, mas aí nesse caso do Nicolas, a impressão que passa para a gente é que a professora afirmou com muita exatidão que ele não iria aprender matemática e muito menos a ler e escrever. A impressão que dá é até que ele tinha alguma síndrome, alguma coisa assim bem nítida que dava para todo mundo perceber. Pelo menos foi o que eu entendi aqui lendo o Sim. texto. E a mãe foi à luta e com a garra danada, que ela foi heroína nesse caso, e conseguiu, né? Tanto que ele se formou e tudo, né? Agora, acho que em 2019, não sei que ano foi, 2015. Sim. Mas aí a impressão que dá aqui é que ele tem um retardo. Ele foi diagnosticado, eu não lembro agora, eu tenho um texto sobre a história dele, posso até compartilhar depois com vocês. Porque aqui está resumido, eu não lembro agora qual era. O diagnóstico... Então ele tinha problema, né? Eu não lembro qual era o diagnóstico preciso dele, mas depois eu posso ver aqui e partilho com vocês. Mas ele, de fato, foi identificado como... Mas eu tenho quase certeza que ele foi diagnosticado, sim. Deixa eu ver se eu acho aqui o documento. Espera aí. Não sei se está nesse arquivo meu. Mas é isso, sabe? A gente vê a partir desse crescimento do cérebro, e eu paro muito também para pensar nisso, né? Quantos se acomodam? Quantos aceitam aquilo como... Ah, não, eu entrei na internet, não era aqui. Ih, gente, estou fazendo errado. O que está aparecendo para vocês na tela? A internet. Pesquisa no Google. Então, eu não era aqui, não. Era aqui embaixo. Pode ser Nicolas mesmo, mas... Não, mas eu não queria no Google, não. Eu queria no meu arquivo, desculpa, gente. Ih, professora. É o seguinte, então depois eu vejo aqui, porque eu vou ver o nome do autor que fez uma publicação sobre ele, e com calma eu partilho, para matar essa curiosidade nossa. Mas eu acho que tinha diagnóstico, sim. Ah, tá. Só para a gente não impedir, ser autismo? não interromper. Mas depois a gente vai desvendar o mistério. Agora, é o que eu sempre falo, né, gente? Nem tudo é tão engessado assim, nem tudo a gente precisa ficar... tanto que tem alunos com outras especificidades, tem alunos que têm outros laudos médicos, e tem famílias que vão buscar outros médicos. E só sossegam depois que tem ali 2 resultados, 3, para de fato ter a certeza que é aquilo, né? Porque da mesma forma que existem muitos profissionais competentes, existem também alguns que podem errar. Não estou falando que eles erram de modo intencional, mas eu estou dizendo que pode acontecer. Então, a gente precisa realmente investigar e não ficar aí com essas dúvidas, né? Mas sobre o crescimento do cérebro, é isso, né? Resumindo, a gente não precisa se acomodar diante daquilo, ou, porque eu não aprendi no 3º ano, porque eu não aprendi. Eu posso aprender. Pode ser que a Jurema aprenda em 2 dias. Pode ser que a Ana leve 1 semana. Pode ser que a Adriana leve 30 dias. Porque aí é o processo de cada um, né? E aí, a segunda chave que eu acho muito interessante também é a mentalidade, né? Jô explica que a segunda chave fala sobre a importância daquilo que você acredita a respeito de si mesmo. Lembra que a gente falou da autoeficácia agora há pouco? Tem muita relação com isso. Olha o que a professora diz aqui. Minha colega em Stanford, a professora de psicologia, Carol, publicou décadas de pesquisa mostrando que o que você acredita a respeito de si mesmo vai mudar os resultados de sua vida. É importante para nossos estudantes e para você ter essa mentalidade de crescimento. Acreditar que pode aprender. Mas acontece que os rótulos que usamos na educação são muito prejudiciais, afirma. A professora também afirma que, de acordo com outro estudo, presta atenção nisso, hein, gente? Quanto mais a ideia da existência de algum tipo de talento especial é valorizada em um campo determinado,
menor será o número de estudantes mulheres e afrodescendentes naquele campo de estudo. Essas ideias que nós temos, que as pessoas têm um talento especial, que elas são brilhantes ou têm um dom, também estão relacionadas a ideias de gênero e de raça. Por que temos esses limites quando todos nós estamos em uma jornada de crescimento? Questiona Jo, ela nos provoca a refletir sobre isso, né? Então, a professora afirma que era uma mentalidade comum entre os professores de matemática e também de filosofia, as de que os estudantes precisam de um cérebro especial para se aprofundar nesses campos. Mentalidade que foi descartada por muitos educadores e neurocientistas depois de muitos anos de pesquisa. Tá? Então, assim, o que a gente vê aqui é que para desenvolver essa chave da mentalidade, alguns pontos lá atrás impactaram no desenvolvimento dessa chave. Por exemplo, questões de gênero, raça, né? Você vai falar assim, quer ver? Eu quero que os meus alunos do 4º ano desenvolvam a mentalidade, que é uma chave proposta por Abole. Que chave é essa? É que é importante você acreditar em si mesmo. Só que a gente sabe, hoje, a gente ainda tem um respeito e tudo mais, mas antigamente não tinha nada disso. Então, assim, eram muitos tipos de discriminação, né? E isso influenciava e impactava no desenvolvimento da mentalidade. Ou seja, como é que eu vou acreditar na minha própria capacidade se eu tenho várias pessoas ali naquele contexto dizendo que eu não sou capaz, me excluindo de um grupo? Porque os meninos vão aprender mais do que as meninas. Porque tem muitos outros fatores que vocês sabem que estão relacionados a isso e que podem se influenciar no desenvolvimento da mentalidade. Alguém quer falar sobre isso? Inclusive, Adriana, tinha um modo de falar no passado, que pau que nasce torto, morre torto, né? Isso, péssimo, gente. A gente vê que isso pode ser desconstruído hoje. Por que ele tem que morrer torto? Se você tiver força de vontade de desentortar, você vai fazer do seu jeito. E eu vejo também, assim, eu vou generalizar nesse momento, sabe? É a mesma coisa na síndrome que deram o nome aí, síndrome da Gabriela, por causa da música, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Sei lá se é essa a ordem que eu estou falando aqui. Então, tem pessoas que não se abrem ao novo, à mudança de vida, né? E elas optam por permanecer. Ali! Oi, gente. Tá, vamos lá. Elas preferem permanecer assim. Agora, desde que ela esteja disposta, é possível sim. Agora, você não vai conseguir pegar o ser humano que não está disposto a aprender, a receber o novo e mudar. Não depende de você. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver. Vocês vão até rir. Posso? Às vezes, num relacionamento, o casal está tão ali apaixonado, né? Que um acredita assim, não, ele é assim, mas eu vou mudar ele. Um dia eu mudo. Mas não há mudança que aconteça se não partir do desejo do outro de ser mudado. Mas na ilusão, né, na adolescência, acontece muito isso. Não, porque quando ficar comigo vai mudar. Não, gente, não é assim. A pessoa precisa estar disposta. Da mesma forma no contexto escolar. Quando a criança se abre, mostra para esse professor que ela está disposta a desenvolver essa chave, a desenvolver essa competência, isso pode acontecer. Né? Agora, quando ela se trava, quando o adolescente ou o jovem se trava para aquilo, aí fica difícil. Agora, se ele está disposto, não precisa nascer assim, vai ser sempre assim. Né? É como um aprendizado comportamental. A gente pode aprender a desenvolver comportamentos melhores. Mas a senhora está falando de matemática ou está falando de psicologia? Eu estou falando de um que puxa o outro. Né? Assim, quando eu estudo lá o campo das habilidades sociais, que a gente diz assim, se você quer ter interações saudáveis nos teus ambientes, na tua casa, na igreja que você frequenta,
na sua escola, na sua faculdade, você muda a tua conduta. Mas não é mudar para agradar o outro e ficar mal. É mudar para que você tenha um mínimo de saúde mental quando você se relaciona com o outro. Então, assim, você está disposto a mudar, você muda. Você está disposto a desenvolver a mentalidade para você se sentir mais confiante na aprendizagem da matemática, você vai desenvolver. Agora, se você não está disposto, é complicado, né? Partindo sempre do princípio que é preciso se abrir à aprendizagem. Estou falando muito difícil, gente? Está indo? Fala aí para mim. Tá ótimo. Tá ótimo, professora. Eu fui olhar para tentar achar o diagnóstico, aí achei em inglês e traduzi, do Nicolas. E aí ele foi diagnosticado com dislexia e distúrbio de processamento auditivo. O DEPAC. Uhum. Isso mesmo, o DEPAC. Ele tinha DEPAC, distúrbio de processamento auditivo, e eu só não lembrava o outro. O DEPAC, agora me veio à memória, mas o outro era dislexia, né? Então é um exemplo de que não para por ali, né? Mas eu penso também, Ana, que houve muito investimento dessa família, né? Então, assim, uma família, vamos pensar no Brasil, né? Uma família de comunidade, que a criança... Nossa, a gente tira aí a desigualdade que já existe, né, numa escola privada e pública. Hoje não, até que Maricá não, porque Maricá tem mediadores, tem investimento. Mas se a gente comparar com outros municípios que não tem tanto assim, que a gente vê que às vezes nem mediador tem, né, não é ofertado um exame para aquela criança, sabe? Então, assim, agora no privado, não. É quando o professor sinaliza, a mãe já corre, já busca, né? Já vai fazer exame, já vai ver o que Já pode faz ser. o diagnóstico. Isso aí. Então, E assim... até essa ideia de inclusão, né, professora, também não tinha na faculdade a matéria. É atual. Exatamente, porque os tempos são outros, entendeu? A gente tem que... A gente não precisa se acostumar com aquilo que... não, a gente tem que ficar inquieto mesmo. E por que tem inclusão? Porque é isso, gente. Porque nós somos seres diferentes, que pensamos de forma diferente. Gente, não vamos muito longe, não. Quantos que aqui estão, que na infância talvez tinha aí um TDA, transtorno de déficit de atenção, mas naquela época não tinha diagnóstico. Não vou nem falar o TDAH, vou ficar no TDA. Transtorno de déficit de atenção. Quantos aqui não tem transtorno de déficit de atenção, gente? Mas os pais resolviam de outra forma, na chinelada. Mas não era. Mas, assim, hoje em dia está tudo muito mais esclarecido, mas ainda tem muita família que não tem aceitação, que não quer aceitar o problema do filho, aí acaba não ajudando a criança logo nas idades iniciais, aí ferrou, né? Concordo, Emiliana, concordo. É porque, assim, tem muitos fatores envolvidos, né, Emiliana? Por isso que... Muitos também não têm conhecimento, né? Isso. E aí eu não... Eu vejo assim também, né? Quando a gente está... Lembra que a gente falou de estar disposto? O conhecimento também, como você disse, ele nos ajuda muito. E a gente que lê, que está ali se aprofundando, a gente entende que o outro... meu sobrinho, meu filho, meu tio, meu primo, estou dando exemplos, tá? Aleatórios, né? Qualquer um que seja do nosso convívio. Descobri que tem descalculia. Estou com vergonha de falar na escola. Mas quanto mais a gente lê e entende, que olha só, não é isso que é vergonhoso, né? A gente precisa ir a fundo. Tem? Vamos à luta? Porque o conhecimento nos mostra o quê? Que a gente tem que identificar, tem que ver como é que a gente vai trabalhar com essa criança. Vamos na escola conversar com a professora, ver se essa escola pode ajudar a gente. Só que a leitura e esse momento na universidade também, sabe, Emiliana? Isso nos ajuda e nos enriquece muito. Coisa que muitos pais não tiveram. E aí, o que sobra para eles? Tenho vergonha.
fica tímido, como se ele não tivesse direito, como os outros pais têm. Chega muitas das vezes para ser atendido ali na secretaria e fica num cantinho acuado, sabe? Nossa, são muitas variáveis envolvidas realmente, Emiliana. Eu vejo que a mãe do Nicolas, ela tinha um conhecimento, né? Então, assim, ela buscou, ela lutou. Por isso ele chegou. Mas e os que não têm? Né? Recurso, né? Pois é, gente. E os que não têm esse recurso? Então, assim, os que não têm o recurso, talvez, no máximo, atinja aí o 2º grau, né? Porque se ele não teve a mentalidade bem trabalhada também, essa chave que é como a autoeficácia que eu falei para vocês. Se ele não teve esse conceito bem trabalhado, mostrar, não, eu aprendi até aqui, é porque eu sou capaz, até aqui eu consegui e desenvolver. Aí que piora tudo, né? Bom, essa chave aqui, ela é show. Esforço, gente. A terceira chave, descrita por Joe Bowley em seu livro, é a que valoriza o conceito do esforço para aprender matemática. Quando nós cometemos erros, quando achamos que o trabalho é muito difícil, estes são os melhores momentos para nossos cérebros. É aí que nossos cérebros estão crescendo mais. Joe explica que há muitas provas que demonstram que é muito bom lutar para aprender. Ai, gente, como eu gosto dessa chave, vocês não têm ideia. Como é bom depois que a gente luta muito para atingir um objetivo. Até na matemática mesmo, sabe? Quantas das vezes tentaram nos ensinar, que não entrava na nossa cabeça. Um dia a gente diz assim, não, eu vou aprender isso. E aí você fica sempre fazendo aquele exercício, sempre, uma hora você aprende, aquilo ali é restaurador. Mas isso é fruto de um esforço. E eu vejo que essa chave, que é o esforço, ela não se aplica só na aprendizagem de matemática. Em outros conteúdos também. Então, assim, Joe explica que há muitas provas que demonstram que é muito bom lutar para aprender. Não é bom para as crianças olhar para os professores e pensar: é assim que uma pessoa da matemática é. Eles sabem de tudo, eles nunca cometem erros. Nós devíamos ser modelos para estudantes e mostrar que tudo bem cometer erros. O seu cérebro cresce. Tudo bem não saber de alguma coisa. Você pode descobrir. Foi nessa turma que eu dei o meu exemplo, quando eu estava dando aula, sobre essa questão do erro? Foi não? Não. Então, eu trabalho no estado com turmas de Fundamental 2 e médio, né? Ensino médio, 3º e 2º ano. Uma vez eu estava fazendo a correção de uma questão de matemática e eu tinha uma aluna que ela era muito esforçada, muito. A Graziela é maravilhosa, continua assim até hoje. E aí, depois que eu fiz a questão toda, era equação, não lembro direito, eu cometi um erro ali, mas eu não vi. Ela viu. Aí tá, aí quando eu fui para a segunda questão, eu vi o passo a passo, falei, ué, gente, peraí, se aqui tá desse jeito, na outra questão eu errei. Voltei na questão anterior. Aí ela disse assim, professora, eu sabia que você tinha errado. Eu falei, por que você não falou? Ah, porque a senhora é professora de matemática, né? A senhora não erra. Eu falei, aí que você se engana. Porque a gente também pode errar. Então, eu acho muito interessante quando a gente trabalha isso no aluno. Né? Ah, você não tem que ter um cérebro de matemática para você ser bom. Né? Então, assim, o modelo que a gente tem que ser para esse estudante é que tudo bem se a gente errar. Porque quando a gente erra, o nosso cérebro está se desenvolvendo e aprendendo que, né, opa, eu errei aqui, agora eu estarei mais atenta para não cometer esse erro novamente e para pular para uma outra etapa. Estão entendendo, gente? Alguém quer falar até aqui? Vou só fechar essa chave. Em seu livro, Joe entrevistou professores que estão usando o conceito de esforço e conseguindo ótimos resultados. Uma dessas foi a professora Jennifer, que dá aulas para o 6º ano em Ontário, no Canadá. Ela desenhou uma espécie de escada para demonstrar aos alunos como deve ser o esforço. Adoro o fato de que Jennifer estimula o esforço entre os estudantes. Ela fala aos estudantes, vocês precisam estar nos degraus do esforço.
Você não precisa ser a pessoa no degrau mais alto, mas você não precisa ser aquele que está no mais baixo. Você precisa subir os degraus e se esforçar. Entenderam, alunos? Vocês não precisam estar no degrau mais alto da universidade, mas vocês também não precisam se acomodar no primeiro. E aí, é esse esforço que a gente precisa, enquanto professor, ver da parte de vocês. A busca por avançar nesses degraus. Então, a professora Jonah de Stanford também relata sobre outra metáfora criada pelo professor inglês, o James Norigan, que ele batizou de o poço do esforço, ou o poço do aprendizado. Essa metáfora também foi usada pela Jennifer. Jennifer conversa com os estudantes sobre estar no poço do aprendizado. E os estudantes fizeram uma imagem juntos. No caminho para dentro do poço, eles escreveram: estou tão confuso, é difícil. Mas no caminho para fora do poço, eles escreveram: está ficando mais fácil, eu consigo fazer isso. Jennifer me contou que os estudantes vão até ela e dizem: senhorita, estou no fundo do poço. E ela responde: fantástico! Quais ferramentas eu posso te dar para te ajudar? Essa resposta, olha que interessante. Ela não diz assim: ai, vou te salvar a qualquer modo. Ela diz: você está no fundo? Ok. Como que eu posso te ajudar? Que ferramentas? Ou seja, ela não interrompe esse processo dessa chave dita esforço. É como um professor que passa um probleminha na sala. Vocês estão me ouvindo, gente? Acorda aí, eu vou passear pela turma, hein? É como um professor que passa um probleminha na sala e diz assim: Maria tem 20 balas para distribuir entre ela e mais 3 amigos. Com quantas... Aí o aluno diz assim: tia, qual é a operação que é para usar aqui? Aí ele está lá no fundo do poço. Aí a professora diz assim: é para fazer divisão, gente. Nossa, ela meteu a mão no poço, tirou ele do processo e não deixou ele construir e passar por todas as etapas. Isso é péssimo. Antes ele errar no processo, mas ele vai aprender para não errar novamente, e se errar, vai reaprender, do que ele pular etapas. E a gente tem discutido muito isso na educação também, sabe? Então, assim, tem professor que faz isso para não ter trabalho na sala, passa 20 desafios de matemática, a criança fica: tia, aqui é para fazer o quê? Ó, essa aqui é para fazer conta demais, essa aqui é para... Gente, para com isso. Você tá impedindo o aluno, né? Você está interrompendo o desenvolvimento que ele deveria ter, que era refletir, ver quais são os dados do problema e que operação de matemática vai ajudar ele a resolver aquela situação. Agora, se você já diz a conta que é para fazer, nossa, né? Você tá... Eu nem sei. Você jogou lá no fundo do poço uma mola, fez ele pular e jogou ele longe. Não passou pelas etapas. Tem que deixar o aluno refletir, né, professor? Oi, Ju? Tem que deixar o aluno refletir. Tem que deixar, tem que deixar. E aí, Jurema, deixar o aluno refletir dá muito trabalho para o professor. Sabe por quê? Porque o aluno vai fazer a primeira conta, ele vai errar, ele vai na mesa do professor. Ele não vai entender, ele vai voltar na mesa de novo. O professor vai mandar ele apagar. Então, é muito feio o que eu vou dizer, tá? Mas é muito mais cômodo o professor dizer: faz isso. Que aí já chega na mesa com aquele caderno lindo e maravilhoso, só para ele dar certo? Ah, gente, francamente, né? Então, acho que é algo que a gente tem que pensar também. Que ensinamento é esse que a gente quer oferecer? Senão Oi, fica muito... Ana Paula. Até porque, professora, ele não vai saber lidar com as frustrações, né? Isso, show, isso. Isso mesmo. E ele precisa aprender a lidar com frustração. Nós que somos adultos, a gente tem muita dificuldade em lidar com frustração. Não é verdade? Sim. Lidar com frustração não é simples. Não é simples.
Principalmente a criança, gente. Olha, vou fazer um comentário, já vou te ouvir, Damiana. Vou fazer um comentário. Quem aí tem filhos, né, alunos pequenos? Tá? Meu filho tem 4 anos. Ele tem 4 anos, quando ele quer uma coisa, eu digo não, o que vocês acham que ele vai fazer? Primeiro ele vai tentar, vai articular. Tá? Não colou, não saiu, vai dar uma choradinha. Não é? Vai dar uma choradinha. Aí, se eu coloco ali, né, um mecanismo de, ó, você precisa passar por essas etapas aqui. Né? Não, vou deixar chorar. Aí vem, vamos supor, uma tia, uma avó. Aí eu digo, não, tem que chorar. Claro que eu não quero que ele chore. Quem quer, gente? Ninguém quer. Mas às vezes é importante. Meu Deus, se sofre agora, imagina quando for mais velho. Vai sofrer muito. Então, quando a gente vai ensinando a criança desde sempre a lidar com frustração, né, é esse o objetivo também. É o objetivo de fazê-la sofrer menos lá na frente. Tá? Oi, Damiana. Oi, professora. Eu tive uma experiência assim, eu já estava há muitos anos sem estudar, né? Aham. Tinha parado o meu médio quando eu engravidei do meu primeiro filho, e quando eles cresceram um pouquinho mais, resolvi voltar. E para mim voltar para a escola tradicional à noite, para mim era complicado porque meus filhos eram pequenos. Então eu Certo. resolvi fazer um EJA. E no CIEP de Maricá, você poder fazer por apostila, estudava e ia para a escola fazer sua prova. Só que você tinha lá a orientação do professor, né? Um pouquinho antes de você fazer a prova. Então, eu resolvi começar logo com a matéria que eu era horrível, matemática. Mas foi uma decepção para mim, porque as primeiras aulas eram a revisão da 8ª série. Eu falei, poxa, professora, eu não lembro mais nada. Aí, tudo bem. A forma que ela foi me dar orientação, para mim, foi horrível. Meu Deus. Por quê? Eu queria aprender fazendo, né? Que eu achava que, para mim, é a forma mais correta. E ela achou que a forma mais correta foi ela fazer e eu ver. E eu ainda falei, professora, não é melhor eu fazer com a senhora para que eu possa aprender? E a senhora vai me explicando aonde eu estou errando. E ela falou, não, eu fazendo e você olhando, você aprende. Eu, tá bom, né, a senhora é professora, a senhora que sabe. Só que era assim, naquele momento que você está olhando ali, aparentemente você aprendia. Quando eu saía de dentro da sala, que eu chegava lá fora, eu já não lembrava de absolutamente nada. Pergunta se eu continuei fazendo o EJA lá. Eu fiz, porque eu me decepcionei. Ainda tentei um tempo, falei para as meninas lá da secretaria, falei, olha, não vou fazer matemática. Vou deixar por final, para ver se eu pego. Ainda consegui fazer algumas outras matérias. Mas eu sabia que quando chegasse na matemática, eu não ia entender nada, porque toda vez que eu ia, eu falava assim, ainda é aquela professora? Aí elas disseram, eu falei assim, como é que eu vou aprender? Porque a professora não deixa eu fazer junto com ela para poder aprender. Então, eu não vou conseguir fazer, porque eu lembro que era uma matéria que você tinha que aprender, tinha um negócio lá que você tinha que colocar na prova, não vinha na prova. Eu falei, professora, issozinho aí já vem na prova, né? Ela, não, você vai ter que gravar. Eu falei, mas se eu não consegui nem aprender a matéria, como é que eu vou gravar isso aí? Nossa. Ela, não, mas você tem que gravar isso aí. Eu falei assim, impossível. No final das contas, eu preferi pagar para poder fazer particular, que foi muito melhor, porque eu assistia às aulas presencial, era uma vez na semana, mas eu aprendi melhor a matéria. Ali eu não consegui aprender nada com aquela professora. Entendi. Infelizmente, né? São as experiências que a gente vivencia, mas tem a ver com o que a gente está conversando realmente, Damiana, né? É o ajudar, né? É você permitir que o aluno vivencie as etapas. E ainda que é como uma criança que está engatinhando. Ele não sai andando, né? Eu estou lembrando aqui de minha mãe. Gente, mãe de primeira viagem, né? Quando o filho nasce. Eu lembro que o meu
teve uma hora que ele disparava correndo, sabe? Depois que ele aprendeu um pouquinho a andar, que ele disparava, eu dizia assim, meu Deus! Eu dizia assim, ele vai correr, ele não vai passar pela etapa do andar e tudo mais. Ai, Senhor, quando eu digo que a teoria e a prática nem sempre andam juntas, que mesmo eu sendo professora, com mais de 20 anos de profissão, mas quando é com a gente vai ali até o engatinhar. O engatinhar também é um processo para essa criança. Aí. Né? Então, assim, tem mães que dizem, não, meu filho, quando começou a engatinhar, ele já saiu andando, já foi rápido. Foi uma etapa, né, curta, foi um momento curto entre uma etapa e outra. Mas, assim, o engatinhar também é um processo necessário. Porque por isso que os quando ele está médicos não gostam do andador, né, professora? Exatamente. O andador, ele realmente tira a parte do engatinhar e pula logo para a parte do andar. Perde essa parte, né, criança? Mas tipo ó, assim, mudando, só um voltando. minutinho. Emiliana, só um minutinho. Ô, Damiana, mas aqui em casa não deu certo não, minha filha, porque quando eu coloquei no andador, só porque eu não comprei andador, mas o Dindo achou interessante na época, falou, não, achei bonitinho, trouxe. Aí eu botei ele no andador, gente, ele disparou naquele andador. Corria, né? Não porque quero isso, não. acham engraçado, professora, o meu afilhado também foi assim. Só que, na realidade, ele não estava muito que andando com os pezinhos, ele fazia força e o andador rodava. Então, aquilo para ele era divertido. Ai, Damiana, fala, Emiliana. Não, voltando na fala, né, da amiga, Sim. De repente a professora, como tem um monte por aí, ela não sabia realmente explicar o conteúdo. Então, ela sabia só fazer, e aí ela achava que daquela forma estava explicando. E a amiga realmente é uma superação, né? Fez EJA e aqui está cursando, né, a faculdade. Gente, é Poxa, verdade. isso aí é muito legal, parabéns. Não desistiu. Mas continuo com terror grande de matemática. Mas me diz aí, Damiana, tá tudo bem até agora? Até agora sim. Então eu vou fazer um convite. Esquece essa palavrinha que você falou agora. Ela não te pertence. Tá bom. Vamos dizer que você está aí curiosa e preocupada, né, pelos desafios que podem surgir no caminho. Terror não existe. Não, esquece isso. A gente está aí, ó, na origem, dialogando, discutindo. A gente vai ter aula prática também. E você vai ver que nada é tão absurdo assim. Claro, cada fase é uma fase. A gente está tratando da fase que é o alicerce, né, que são os anos iniciais, ali, primeiro, segundo, terceiro ano. Né, lá na matemática 2 do quarto período, a gente já vai trabalhar com quarto e quinto ano, né, que é meio que dividido para ajudar. Mas é isso. Ana, pode falar, meu amor. Não, professora, na hora do contexto, quando a Emiliana falou, eu só ia complementar, falando que depende também do tipo da forma como a pessoa aprende. Tem gente que aprende vendo, tem gente que tem que aprender na prática, só consegue aprender na prática, enfim. E aí a professora, de repente, não soube encaixar a forma como a amiga que eu não consegui ver o nome aprende, entendeu? Pois é, Damiana estava falando que ela explicou fazendo. Para Damiana, não dá certo. Não dá certo. E assim, principalmente se ela teve um ritmo acelerado, né? Porque quando a pessoa sabe fazer, ela tende a fazer mais rápido. Ela teve pelo menos o cuidado de explicar pausadamente, Damiana? Olha só, professora, a professora era meio grossa um pouquinho, né? Inclusive, eu lembro que meu filho chegou a ter aula com ela, né, no médio, e ele falava horrores dela. Falava, mãe, a professora é terrível. E quando eu fui fazer o EJA, ele falou assim, mãe, não acredito que a senhora pegou essa professora. Aí ele ainda falou assim, mãe, ó, se a senhora não for boa em matemática, tá lascada, porque é terrível. E eu me lasquei mesmo. Mas ela até explicou pausadamente, mas ela era tão grossa que eu pedi para ela, assim, professora, me deixa fazer junto, porque assim eu não aprendo.
E ela falou, não, mas dessa forma você aprende sim. Aí eu falei, mas como, professora? Porque é mais difícil você chegar em casa e ler apenas um livro e aprender. Porque ali, você chega no final desse livro, está o gabarito. Então, eu posso ir lá e colocar simplesmente a resposta, só que eu não quero isso, porque na prova, esse gabarito não vai me servir de nada, porque a matemática não é decoreba. A matemática eu tenho que aprender. Se eu não aprender como que faz isso aí, eu não vou conseguir fazer nada na prova. É verdade. Vocês estão falando aí, eu estou refletindo. Ótimo. Posso seguir então, gente? Sim, professora. Adriana, esse próprio texto aí fala, né, que o errar é a melhor companhia, não é isso? Isso. Melhor companheira, é por causa disso aí. Isso não Você quer errar, você dizer... não aprender. Decorar não é aprender. Uhum. Não é isso aí, está dentro desse texto aí. Isso, é isso mesmo. E outra coisa, gente, quando você faz um prato diferente na cozinha, quando você vai preparar lá um... Gente, quantos de nós já pegou uma receita de bolo e errou, e solou, mas não foi de tanto fazer um processo, não melhorou, não aprendeu? Entendeu? Então, acho que a gente precisa refletir sobre isso, sim. E eu sugiro que vocês, depois, quem não leu o texto com calma, e é uma discussão tão proveitosa, assim, eu queria até que os outros também opinassem, sabe? É uma discussão tão bacana para a gente que depois vai desenvolver algumas práticas e vai trabalhar com a matemática, que, assim, eu sugiro, quem não leu, quem está entendendo o texto agora, em uma próxima oportunidade, pegue o texto para ler com calma, sabe? Reflita sobre cada etapa aqui. Certamente vocês vão lembrar de alguma situação, ou da própria vida, ou de algo que tenha presenciado na escola. A outra chave apresentada por Bowley é a multiplicidade. É a quarta chave, que se refere à importância de enxergar o conhecimento de formas diferentes. De acordo com neurocientistas de Stanford, há 5 áreas do cérebro para o pensamento matemático, e 2 delas são caminhos visuais. Nós queremos que nossos cérebros pensem visualmente. É muito importante ter esses caminhos visuais. O que também é importante é ter os nossos caminhos do cérebro se comunicando uns com os outros, que eu acho que, se eu não estou enganada, isso é chamado de sinapse. Para a professora, quando enxergamos a matemática dessa maneira diferente, fazemos com que os caminhos em nossos cérebros se comuniquem. Então, vamos lá. Quando vemos algo em números e também vemos como uma figura, algo visual, isso causa essa comunicação cerebral. E as pessoas que têm melhor desempenho no mundo são as pessoas com mais capacidade, né, para esse tipo de comunicação em seus cérebros. Mas a professora alerta que quando se trabalha a matemática como um conteúdo engessado, toda a mentalidade da multiplicidade cai por terra. Por isso, ela prefere transformar o ensino em algo multidimensional. Quando damos uma questão aos estudantes com números, ouvimos, isso é fácil, outros falam, é difícil. Você dá a eles a mesma questão como uma questão visual, e isso acaba. Todos enxergam de formas diferentes e podem conversar sobre as formas visuais diferentes que enxergam. Uma colega, agora há pouco, foi dar o exemplo da subtração com os apitos, não foi? Rapidinho a gente visualizou os apitos, ela tirou, a gente já mentalizou a resposta. Então, assim, a partir do momento... Essa é a chave da multiplicidade, que visualizar contribui com a nossa aprendizagem da matemática. Então, é muito importante ter essa abordagem conectada, ou seja, visualizar, né, a tal da sentença matemática. O que está acontecendo ali? Quando a gente visualiza, aí a gente está desenvolvendo a multiplicidade. E aí, segundo Bowley, o aprendizado se torna mais eficaz. Sigo ou alguém quer comentar? Vou dar uma passeada na sala, vou perguntar o que vocês estão achando. Eu não fiz isso aqui ainda não, tá? Vocês conversaram com os colegas de outras turmas, eu sou mestra em passear pela sala. Oi, Ingrid.
nesse tópico aí que você falou, a gente pode encaixar as múltiplas inteligências, ou inteligências múltiplas, a teoria das inteligências múltiplas? Gardner. Isso. Então, o que acontece? São conceitos diferentes, embora os dois sejam válidos. Então, assim, Ingrid, o Gardner diz que a gente pode aprender variadas coisas, né? Ter inteligências para múltiplos assuntos, para internalizar conhecimentos múltiplos. Aqui, o que a gente está dizendo é que para desenvolver a multiplicidade, segundo Bowler, na matemática, a gente precisa também ter o visual. Então, assim, você propõe uma atividade para a criança e põe ali assim, ó, 10 menos 3. Não, mas se você põe ali 10 balas e tira as 3, ela desenvolve a multiplicidade, porque ela está, de fato, compreendendo o que é para fazer ali. Então, o visual, o que é essa chave? É uma defesa pelo visual no processo de aprendizagem da matemática. Quanto mais a criança vê ali o que está acontecendo, né? O concreto, então, ajuda muito, maior a chance dela obter um melhor resultado. Entendeu? O que Gardner diz é muito interessante, mas não é exatamente isso aqui, entendeu, Ingrid? Sim, entendi. Eu só quero entender que, conforme a gente foi lendo esse artigo, eu lembrei dessa teoria, né? Se tem alguma coisa a ver, porque ela fala aí que a pessoa pode desenvolver, né? Não entende, vai desenvolvendo. E ele já fala que cada um tem uma habilidade. Isso tem alguma coisa a ver, porque, né, realmente as pessoas, cada um acaba indo mais para um lado. É lógico que se a gente for estudando, aperfeiçoando, a gente vai, né, aprende. Mas tem alguma coisa a ver isso? A pessoa que tem mais essa habilidade, no caso, aí, por exemplo, a criança que tem, né, mais habilidade para matemática. Aí ela estudando mais matemática, ela pode chegar a ser, sei lá, não sei como dizer, você está entendendo o que eu quero dizer, né? Estou entendendo. Da matemática, alguma coisa assim, né? Isso. Aqui, a gente vai um pouquinho além, sabe? Claro que existe aí uma relação entre as teorias, mas é bem diferente do que o Gardner apresenta, entendeu? Assim, aqui a gente foca que a gente sempre pode aprender. A gente não precisa nascer com essa habilidade, me entende? Mas a gente, a partir do esforço, a partir do crescimento do cérebro, a partir da mentalidade de outras chaves do conhecimento, a gente pode aprender aquilo, que é um pouquinho diferente do que o Gardner apresenta lá nas inteligências múltiplas, entendeu? Eu não estou dizendo que o que ele apresenta nas pesquisas dele é certo ou errado. Eu estou explicando para você que se difere do que a gente está discutindo aqui. Tá bom? Tá bom. Gostei de te ouvir, Ingrid. Bom, e aí a gente tem essa chave aqui, que é a flexibilidade e a profundidade. Muito interessante também. Porque, assim, esses sinais de computador, quando vai dando um certo momento da aula, o computador começa a piscar, ele quer avisar tudo, sabe? Para mexer com o equilíbrio emocional da professora. Deixa eu colocar aqui a bateria de novo. Pronto. A próxima chave fala sobre a importância de valorizar o pensamento flexível em matemática. E, para isso, já começa falando o livro Elastic, escrito pelo físico Leonardo... é o Mlodinow. O que acontece? Ele afirma que, na sociedade ocidental, valorizamos esse pensamento de procedimento. Mas o pensamento flexível e criativo é o que tem mais alcance. Ilustrando no momento em que estamos no século XXI, o pensamento de procedimento pode ser feito por um computador de uma forma melhor do que qualquer um. Mas o pensamento criativo e flexível, eles, os cientistas, estão na estaca zero quando tentam fazer com que os computadores pensem dessa forma. Porque o computador não tem flexibilidade. Ele é programado para tal ação.
Ah, mas ele tem vários recursos. Ok, mas cada um daqueles recursos tem programação para ser desenvolvida. Então, não precisamos que nossos estudantes sejam computadores. Precisamos que o pensamento deles seja flexível. Tem até um conhecimento dentro da psicologia, dos autores que eu estudo lá no doutorado, que é chamado de flexibilidade cognitiva, né? É a gente estar, assim, sempre buscando alternativas diante de uma situação, problema. Tem gente que não. Você fala assim, quer ver? Gente, choveu. Isso é 8 horas da manhã. Tem gente que vai dar 8 horas da noite e está chorando até 8 horas da noite porque a chuva molhou a roupa que estava na corda. Não sai daquele pensamento. Sem flexibilidade cognitiva nenhuma. Tem gente não. Ai, gente, choveu, mas ao invés de eu ficar ali chorando pela roupa da corda, ai, aquelas plantas que estavam morrendo, começa a desenvolver flexibilidade cognitiva. O que é isso? Está buscando alternativas. Você não vai ficar engessado naquela única, sabe? É como num problema. Tem gente que está ali discutindo uma situação e ele fica naquela mesma fala, discussão inteira. Se a discussão durar 10 horas, ele não abre mão para ser flexível, sabe? Olha só, eu estou vendo que a nossa conversa não está ajudando muito, vamos tentar um outro dia, vamos buscar outra estratégia, vamos conversar com fulano para ver se ela nos ajuda. Isso é flexibilidade, isso é muito importante. E na aprendizagem da matemática, a Jo, ela pediu, né, aos estudantes lá que fizessem um cálculo mental e perguntou qual era o caminho percorrido para chegar ao resultado. Você pode pensar em 20 vezes 5 e tirar 2 5. Ou você pode pensar em 10 vezes 5 e 8 vezes 5 e juntar os dois. Ou seja, é você buscar caminhos para se chegar a um resultado. Quebrar os números, juntar os números. Ao falar sobre esses métodos com adultos, muitos respondem à professora que acreditavam que esse caminho para se chegar ao resultado não era permitido, o que Jo afirma ser uma prisão. As pessoas foram ensinadas a não ter flexibilidade. Os professores antigos também, coitados, até porque também não foi ensinado para eles, não aceitava isso e não ensinavam também, né? Outro problema que, segundo a professora, impede a flexibilidade é a velocidade exigida dos alunos. A velocidade, ela é inimiga do pensamento flexível. Já viu aquela coisa? Rápido! Entrega logo isso! Sabe? Ai, meu Deus do céu! Uma vez, eu saí de cena. Quando eu fiz o curso normal, no Elisiário Mata, eu decidi fazer a formação geral também. Eu fiquei no Joana à noite, né? Isso tem muito tempo, gente, misericórdia. Aí eu tinha um professor de física, não sei se vocês conhecem, já trabalhou aqui em Maricá, chamado Haroldo. Eu tinha estudado muito para a prova dele. E aí, gente, pensando nessa flexibilidade, caramba, eu estava lá na prova, viajando na prova, gente. Gente, vocês acreditam que ele botou a pressão para entregar a prova e eu saí de cena, eu não ouvi isso, eu foquei só na prova? O que aconteceu? Ele foi embora com as provas e cadê eu? Mudou o professor, eu estou lá concentradaça e os colegas, Adriana, você não entregou a tua prova? Eu falei, o quê? Gente, me deu um desespero tão grande. Mas por que isso aconteceu? Depois eu achei, ele estava no corredor. Por que isso aconteceu? Porque eu não fiquei presa a um modo de desenvolver aquela questão. Eu fui ali, eu estava feliz por estava conseguindo fazer, mas eu fui desenvolvendo a minha flexibilidade. E essa velocidade de você colocar o aluno para acaba logo, termina, você não entregou ainda, você vai ser o último, olha que coisa horrível. Você vai ser o último. Não acredito. Ai, gente, isso é pressão psicológica, né? Então, assim, quem de nós aqui já não ouviu um dia na vida? Não acredito que você vai ficar por último. Ó, seu colega já entregou. Você vai ficar aí ainda? Então, a velocidade é, sim, inimiga do pensamento flexível.
Existe uma parte do cérebro chamada de... E ele aceitou sua prova? Ah, ficou curiosa, né, Emiliana? Menina, é aí que eu digo, sabe lá a chave do esforço? Eu sempre fui muito esforçada, Emiliana. E aí os colegas, na época, né, eles ficaram assim, na hora, ali, instante, coisa de 2 minutos, até eu perceber que ele não estava na sala mais. Ah, deu mole, agora já era. Só que assim, eu já trabalhava, eu não tinha por que enrolar ali para colar, entendeu? A gente nem estava com material de consulta. Eu acho até que foi uma avaliação surpresa no dia, sabe? Mas, ô Emiliana, já que você quer saber o final, foi o seguinte, quando o colega vaiou, que sentava na minha frente, disse assim... Como é que ele falou? Sempre tem aquelezinho que é irônico, né, Emiliana? Que gosta de zombar. Ele disse assim, você tá de brincadeira, né? Claro que você viu o professor sair. Eu falei, gente, eu não vi. Emiliana, sabe aquelas rampas do Joana? Não sei se você conhece ali. Eu estudei lá também. Então, quando eu vi que ele não estava ali, a ficha caiu. Eu voltei, saí despencando ali. Ele estava no corredor, mas no de baixo. Eu desci aquela rampa desparafusada, eu estava pálida. Aí eu falei, professor Haroldo, eu não colei, eu simplesmente saí de cena e me concentrei na sua prova e não vi você sair. Como é bom a gente fazer o nosso, né? Como é bom a gente ser esforçado e mostrar. Porque talvez se fosse outro, eu acho que não ia colar, não. E eu realmente não estava colando, ele viu a verdade. Não tinha o porquê. Ele até falou assim, olha, eu vou corrigir e depois eu te digo. Mas Deus foi tão bom que a minha flexibilidade, a maneira como eu desenvolvi ali, sabe, Emiliana? Não foi como os outros desenvolveram. Então, isso mostrou claramente que eu não estava perdendo tempo, que eu queria pegar a prova de ninguém. Mas ainda bem que eu era esforçada, né? Porque se fosse daquele tipo que queria se dar bem nas costas dos outros, com certeza ele ia olhar para mim e ele não ia deixar nem eu chegar perto dele. Mas eu acho que esse papel de observador que o docente também tem que ter, né? Não posso. É igual como a gente tem aí professores de matemática de ensino fundamental 2 e médio, assim, a prova vale 5. 2 questões valendo 2,5. Olha que absurdo isso. Aí, se o aluno quase acerta a questão, mas errou só o finalzinho, dá 0. Eu não concordo com isso. Eu bato de frente com muitos amigos que eu respeito, mas eu acho que uma avaliação de matemática ela tem que ser contextualizada. Ela tem que dar possibilidade, sabe? Se uma questão ela está forte demais, a outra tem que favorecer. Mas é aquilo, né, Emiliana? É uma desconstrução necessária. E, para isso, existe um processo. Muitas barreiras precisarão ser ultrapassadas, sabe? E aqui, gente, em seu trabalho com neurocientistas em Stanford, a Jo Bowley detectou a ansiedade das pessoas em relação à matemática. Olha aí, gente, que interessante. Quando elas veem algum número, o centro de controle do medo fica ativo no cérebro. O mesmo centro de medo que fica ativo quando vemos cobras ou aranhas. Sabe aquela coisa? Vocês falaram aí? Eu tenho pavor. Eu falei para a Damiana, esquece o terror. Por quê? Porque ela, quando vê, ela já desenvolve o que a Jo Bowley chama aí, né? Ela não permite a ela mesma a flexibilidade. Por quê? Tem uma ansiedade que já está relacionada. Ela olha a matemática já... Opa! Então, a gente vai precisar desconstruir na Damiana o que foi construído anteriormente. Que desafio. Que desafio. E a colaboração, que é a última chave, né? Que ela aborda a importância dessa comunicação matemática e a colaboração na hora do aprender. Quando conversamos com os outros sobre a matemática, desenvolvemos partes importantes do cérebro, é o que a gente está fazendo na aula. Por isso é muito importante que as crianças discutam ideias matemáticas. Jo afirma que em 2012 foi constatado que as meninas ficam mais ansiosas quando é dado a elas provas e testes cronometrados. Mas também em 2012, o PISA deu uma prova de resolução de problemas de forma colaborativa. Estudantes sozinhos tinham que trabalhar
com um agente computadorizado para resolver os problemas. Em provas individuais de velocidade, as meninas tiveram uma performance baixa. Elas ficaram ansiosas e não foram bem. Mas na prova colaborativa, na qual foi testada a habilidade de resolver problemas, temos resultados ótimos. E isso tem muitas relações, né, gente? Por que vocês acham que esse resultado para as meninas não foi tão favorecido quanto para os meninos? O que vocês acham que está relacionado aqui? Quem arrisca? Não sei se eu vou ser preconceituosa, né? Mas homens e mulheres têm certos tipos de habilidades. Não sei se eu estou falando uma coisa assim, mas eu acho que a mulher tem mais essa coisa, assim, né? De ajudar e tal. O homem já tem um outro tipo de mente, assim, né? Para certas coisas, então consegue ter mais facilidade. Mas existe... Professora? Oi? Não é a sensibilidade? Também, isso, a sensibilidade. Porque eu entendi a fala da Ingrid, mas por que a sensibilidade? As mulheres têm todo o desenvolvimento, ela tem a questão hormonal, existem outros fatores relacionados. E isso para a ansiedade, né, gente? Quantos de nós, às vezes, tem enxaqueca? Às vezes está num período pré-menstrual, junta aquilo tudo. E como controlar essa ansiedade? Né? Então, assim, quando a Jo apresenta a chave da colaboração e diz que no teste, as mulheres que fizeram em colaboração com outros, né, com mais pessoas, com outras mulheres, elas tiveram um bom desempenho, é porque elas se sentiram fortalecidas naquele grupo, né? E aí, uma vez fortalecidas, o que aconteceu com a ansiedade? Bom, eu não estou sozinho, não, então aquilo baixou. E aí, ela se fortalece e consegue desenvolver. Então, Ingrid, eu entendi a sua fala, né, quando você falou aí das mulheres, né, e também da reação dos homens. Eu entendi a sua fala, mas é muito mais que isso, tá? Tem a ver, sim, como que a colega falou, com a questão da sensibilidade, com a questão de você se sentir mais seguro. Quantas funções a mulher brasileira, a mulher no mundo tem hoje, né, e desenvolve no espaço que ela alcançou? Então, assim, tem muitas variáveis envolvidas. Agora, eu acredito que a chave da colaboração é muito importante. Por meio dessa chave, a gente consegue também equilibrar as nossas emoções ali na hora da aprendizagem da matemática, sabe? Porque a gente se sente ajudado pelo outro. É o que a gente está fazendo aqui o tempo todo, né, gente? A gente está discutindo as chaves apresentadas por Jo Boller, mas um está sempre dando uma palavra para o outro, né, diante da realidade apresentada pelo colega. E é isso. Assim, nossa, professora Adriana, muito inocente. Achou mesmo que iria discutir o texto da Jo Boller e ainda iria fazer atividade prática com seus alunos? Nossa Senhora! Eita ferro, não dá tempo, porque a gente já está quase nas 10 e não vai ser qualitativo desenvolver a prática, né, da nova etapa. Então, hoje a gente encerra, tá, esse conteúdo de reflexão e semana que vem a gente vai entrar numa nova etapa, que é uma etapa que a gente começa a ver recursos da matemática, que a gente vai fazer uma experiência da simples, semana que vem vai ser simples, vão aumentando. Quero até pedir essa folhinha aí, o lápis de cor, para a semana que vem. Mas, além disso, régua, tá? E o lápis comum, lápis de escrever, também vai ser importante, ok? Então, lápis de cor, régua, lápis de escrever, borracha também, se vocês puderem ter. Tem gente que prefere o giz de cera, né? Para na hora da pintura ficar assim, mais vivo. Mas pode ser lápis de cor também, sem problema nenhum. E uma folhinha branca, ou melhor, duas, né? Porque se errar em uma e errar, não há mal nisso, né, gente? Porque a gente está desenvolvendo o nosso cérebro. A gente está ali no crescimento do cérebro, nunca mais vamos esquecer isso. Se errar numa folhinha, tem a outra. Tá? Eu ia perguntar isso mesmo, se pode ser lápis de cera, porque o lápis de cor não tem.
Mas o lápis de cera eu tenho. Pode sim, pode sim. Pode, porque senão eu compro. Pode. E eu quero, assim, agradecer a vocês. Eu amei a discussão de hoje. Eu gosto, assim, que vocês realmente permaneçam nessa questão da participação. Quero ouvir outras vozes também. Eu sei que lá no início da aula muitos já falaram, né, quando apresentaram lá a situação de José, mas fica aí o convite para que vocês também participem mais, para que a gente possa estar interagindo, viu? Conto com vocês e eu acredito que a gente tem muito para aprender aí nessa chave da colaboração. Professora, Oi, meu amor. você pode repetir? É lápis de cor, régua? Lápis de cor, régua. Lápis de cor ou giz de cera, tá? Régua, folha branca, lápis de cor, régua, folha branca e o que mais? Borracha e o lápis E lápis comum. de escrever. Lápis comum. Lápis de escrever, lápis, né? Ok. Obrigada. Vocês vão precisar de 2 folhas mesmo. Ah, gente, olha só, já que a gente não usou hoje, eu vou aproveitar. Tesoura também. Tesoura, tá bom. Tesoura também. E a Sônia tá rindo, tá lá e pensando assim, que vê só, essa professora chegou como quem não ia pedir nada, agora já está explorando. Então, são o que eu já tinha pedido mais a tesoura. E, resumindo, é melhor ter umas 3 folhas brancas. Pronto, falei. Aí agora vai ter que invadir a papelaria. Tem um monte aqui. Então tá ótimo. E agradeço a vocês pela participação. Amei esse momento. Amei abrir a semana de vocês falando aí das chaves do conhecimento, tá? Sigamos juntos nessa missão. A gente tem muito para aprender juntos. Quero fazer uma foto aqui da turma. Semana passada eu estava chegando ainda, mas agora eu já cheguei chegando um pouco mais, devagar. Aí assim, essa professora está aos poucos, né, mostrando o que veio. Mas é intimidade, né, gente? Depois que a gente vai pegando intimidade, acabou. Eu ainda não estou passeando na sala. Vocês têm que ver o que eu faço com as outras turmas. Esse dia peguei um que estava dormindo. Chamei 3 vezes e nada. Chamei 3, daqui a pouco. Aí eu falei assim, olha, manda mensagem lá para o colega. Aí aquele do grupinho, né, foi lá e disparou a mensagem, chamou, ligou para a pessoa. Daqui a pouco volta. Oi, professora! Aí eu. Oi, a senhora me chamou, né? Eu estava ocupada. Eu disse, sei. Aí daqui a pouco no privado, professora, eu estava dormindo, mas eu fiquei com vergonha de falar na frente da turma, estava cansada. Deixa eu fazer um print aqui de vocês, gente. Deixa eu fazer aqui de vocês. Espera aí, deixa eu fazer aqui, ó. Bota um coraçãozinho aí, gente. Ó, que aí eu vou dar um print aqui pra gente. Bota um coraçãozinho aí, legal, vai. 1, 2, 3 e... Já foi. Vou fazer de novo, peraí. Mantenha aí o coração, teve gente que chegou agora, peraí. 1, 2, 3 e lá vai, hein? Pronto. Quero agradecer a vocês. Se não aparecerem todos, é porque é assim mesmo, né? A barrinha ela vai rolando e às vezes não aparece o rostinho de todo mundo. Só por isso vou fazer outra. Bota o coração aí de novo, porque agora eu descobri que tem mais gente com a câmera ativada na segunda parte do computador. Misericórdia. Bota aí, gente, coraçãozinho. Vocês são demais. Eu falo, aluno não tem, gente. Aluno você pode ter 3 anos, 10, 15, 20, 50, 60, não tem idade. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e foi, hein? Espera aí. Vou até tirar aqui. Segura aí, gente. Segura o coração. Não solta, não. É um teste de resistência. É o quê já? No limite, né? Ah, aqui vai ficar show. 1, 2, 3. Lá vai aqui, ó. Obrigada, meus amores. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Descansem, viu? Boa noite. E foi um prazer estar com vocês. Professor. Meus amores, espera aí, não vai embora não. Não vai embora não, espera aí. Ana Carolina tá aí? Sou eu, professora. Não, não é essa chamada. Deixa eu ver se eu abri o arquivo certo. Ana Carolina o quê? Eu acho que é sim.
Adriana da Silva Eliseu, Ah, não eu tô é isso? presente, isso. Presente. Beleza, vamos lá. Ana Carolina Moreira. Eu. Ana Paula. Presente. Ana Paula Passos. Ih, sou eu, então. Tem duas Ana Paula, eu sou a Páscoa. Tem uma que faz essa disciplina, não tá aí, né? Eu sou a Páscoa. Bruna. Ô, professora, Presente. Oi, amor. essa Ana Paula foi uma que teve problema na turma A. Tô Uma ligada. colega minha me falou. E ela até hoje não assistiu nenhuma aula. Semana passada ela não assistiu aula de ninguém. Tá joia, Então, pode deixar. Pode deixar. Não é justo, né? Aham. Vamos lá. Carla. Carla tá aí? Ou já esteve? Não, né? Cláudia. Presente. Daiana dos Santos. Presente. Damiana. Presente, professora. Daniele Costa. Presente. Débora Gomes. Professora, chamou Carla Sabrina? Chamei, meu amor. Ah, é porque meu celular travou aqui. Tá, já acertei aqui, tá? Elaine. Presente. Professora. Elisa. Presente. Emiliana. Presente. Eva. Presente. Franciane. Presente. Ingrid. Presente. Iula. Presente. Ivone. Presente. Jurema. Tô aqui. Késia. Lohane. Luzia. Presente, professora. Quem falou agora? Luzia. Tá. Luzia Beatriz. Mayra. Qual delas, professora? Tem duas. Tem duas na minha listagem, então tem que ver. Mayra Oliveira. Presente. Tá. A outra é o quê? Mayra Lourenço. Vou acrescentar aqui. Márcia. Presente, professora. Maria José. Presente. Maria Vitória. Presente, professora. Mariana Couto. Presente. Patrícia. Patrícia Gonçalves. Presente, professora. Patrícia Professora. Pereira. Oi. Pulou Marcela. Eu já botei presença, fui direto, desculpa. Tá bom. Desculpa, Marcela. Patrícia Pereira. Rejane. Presente. Patrícia Pereira, ela estava aí. Tá, Pode ter caído, obrigada. ela estava aí. Rosana. Presente. Rosane. Presente, professora. Rosângela. Presente. Roseli. Presente. Sildane. Sônia. Presente, professora. Tatiane. Presente, professora. Muito obrigada, meus amores. Agora vocês podem descansar. Quase que eu esqueço, viu? A Sildane estava aí. Adriana. Botei presença para ela. Tá. Adriana, o meu celular travou, não sei se você ouviu eu dar presença. Fica tranquila, Ivone. Obrigada. Nada. Professora, Boa noite, professora. a senhora vai continuar com essa matéria de hoje ou vai ter outro novo? Porque para me pegar para ler. Não, a matéria de hoje, né, esse artigo, ele é uma provocação para o que a gente vai desenvolver daqui para frente. Sim. Também é conteúdo, porque vocês estão sendo apresentados, né, a uma proposta, e não é uma proposta nacional, ela é internacional, onde a pesquisadora traz para o Brasil para compartilhar com a gente. E aí, a partir de semana que vem, a gente já começa numa parte nova, com recurso novo. Vou apresentar para vocês um recurso da matemática, a gente vai ver teórico, vai fazer algo na prática. Aí eu já vou propor... Vai colocar lá no AVA? O quê? Ou não? O quê? A matéria o conteúdo para a gente estudar, não, né? Vai ser dado na hora. Não, porque em metodologia de matemática, eu já falei isso na semana passada. Quando for textos, por exemplo, esse da Jo Boller eu enviei antes, que a Emiliana tinha até falado, professora, quando a senhora tiver, manda antes para a gente... Mas como a matemática ela tem muita relação com a prática
e eu tenho aqui alunos que têm amor e tem alunos aqui que têm medo, estou falando assim de uma forma, eu não ouso em colocar antes, dependendo do que eu vou trabalhar. Eu gosto de trazer o novo para mostrar a grandeza do que se pode aprender. Então, quando eu trabalho a disciplina Metodologia de Matemática, eu faço o inverso. Eu trago, aí se depois eu disser assim, olha, gente, quero que leiam esse texto sobre o que a gente trabalhou hoje. Aí, na outra aula, pode ser que a gente vá fazer uma discussão antes de iniciar a etapa nova. Eu não faço em Metodologia de Matemática, é a única disciplina que eu trabalho na faculdade, que nem sempre eu mando antes, entendeu, Eva? Tá bom. Exatamente por causa disso. Eu já tive experiências, nem queiram saber. Ai, meu Deus. Eu já tive experiências que, ao invés de ajudar, isso confundiu mais. E o aluno, mesmo na graduação, ele chegou com mais pavor do que ele já tinha. E não era porque era um conteúdo difícil. É porque ele já não tinha uma base, né? E não teve experiência bem-sucedida. E ele ficou desesperado, porque ele ficou, como é que eu vou fazer isso? E não era essa a intenção, como não é. Por isso que eu justifiquei para a Emiliana, estou falando para você. Quando vocês forem alunos meus em outra disciplina, vocês vão ver que eu vou mandar antes, muitas das vezes. Mas em matemática, não. Eu vou assim. Então, assim, é uma chance, Eva, para quem não leu o texto da semana passada, ler agora, né? E tem aí uma oportunidade. Agora, o material eu aviso antes, né? Então, assim, hoje eu cometi o furo de pedir assim, gente, tem folha branca? Porque no meu entendimento eu falei assim, gente, todo mundo tem folha branca. Como a gente não usou, e aí eu pude acrescentar mais alguns materiais com uma semana de antecedência para vocês trazerem na semana que vem. E vai dar tudo certo. Confia aqui que vai dar tudo certo. Viu, meu amor? Tá bom, meu anjo. Uma boa noite. Um beijo para vocês. noite. Com Deus, gente. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite.